Vamos lá. Estamos no Lamed Amud Aleph, na Mishnah lá em cima. As próximas 4 Mishnayot, a gente vai falar sobre o caso de 3 irmãos, que 2 deles são casados com 2 irmãs. Vamos lá ver. Shoshachim, são 3 irmãos. Shnaim Mehem nesse Mishtechat. Vamos botar aqui, Reuven, Shimon, Levi. Reuven e Shimon casado com 2 irmãos. Ve'echad, um deles, Levi, Nasui Nochri, casado com uma mulher que não tem nada a ver com as outras 3. Medechad Mebalei Achayot, faleceu um dos irmãos casado com uma das irmãs, sem filhos. Vechanas Nasui Nochri Tistó. E Levi, que era casado com que não tinha nada a ver com a outra, o que fez? Fez Ibum lá com a outra irmã. Vamet, e ele também faleceu sem filhos. E aí o que aconteceu? Agora tem 2 mulheres que caíram na frente de Reuven, uma que é mulher irmã da mulher dele. A outra que era mulher de Levi antes, que não tem nada a ver, então quer dizer que tem 2 mulheres. Harishoná, a mulher que era de Shimon, Yotzá Mishun Achot Isha, ela é o quê? Irmã da mulher dele. O Shniá, Mishun Taratá, e a segunda é Tzara. Tzara da Achot Isha lá. Asaba Ma'amar Vamet, Nochrit Choletz Velamdamet. Agora, isso tudo é se ele fez o Ibum. Mas se Levi só fez Ma'amar, quer dizer, ou deu um star, ou deu um Kesef, ou deu uma aliança, alguma coisa, mas não consumou o Ibum, e faleceu sem filhos, então a mulher dele de antes faz Khalitzah, mas não pode fazer Ibum. Fala Gamara, tá, mas o motivo é porque ele fez mamar, ele fez alguma coisa. Se ele não tivesse feito nada, então a mulher dele faria Ibum, não faria Khalitzah. Barav Nachman, Zotomeret, Zika, Filho Bechada. Para Rav Nachman, isso quer dizer que não tem Zika, não tem uma ligação tão grande com ele de Zika. E nenhum irmão, porque senão o quê? Senão a gente vai falar que já que tem Zika e ele fez mamar, então também a esposa dele seria proibida para o primeiro irmão. Mishnah. Shoshachim de novo, Reuven e Levi. Shnaim nesse Mishtechayot, 2 estão casados com 2 irmãs, Vechad Nasui Nochrit, uma com uma mulher que não tem nada a ver. Bet Nasui Nochrit, faleceu agora aquele que é casado com a mulher que não tem nada a ver. Vechanas Echad Mebalei Achayot Tistó, sem filhos, e veio um dos irmãos, por exemplo, Shimon, e fez Ibum com a esposa dele, Vamet, ele também faleceu sem filhos. Harishoná, a esposa de Shimon, Yotzet Mishum Achot Isha. Então agora ela é que ela é irmã da esposa do outro. O Shniá Mishum Tzaratá. Agora, se no caso que ela só fez Ma'amar, Asaba Ma'amar Vamet, no Chit Choletz Velamdamet. Se o caso que Shimon, Levi faleceu, ele era casado com uma mulher que não era irmã, não era nada. E Shimon foi lá, fez Ma'amar, mas não chegou a consumar o Ibum. Então, nesse caso, se ele faleceu no meio antes de consumar o Ibum, ele tem que fazer Khalitzah, mas não fazer Ibum. Agora, Hatu Lamani. Para que precisa dessa Mishnah? A gente acabou de ver um caso parecidíssimo, só que quem tinha falecido primeiro era a esposa de Shimon, desculpa, que a esposa dele era irmã, e depois faleceu o outro. Agora, nesse caso, faleceu o outro, depois Shimon. Qual a diferença? Agora, Hanuach, é o mesmo caso da outra Mishnah. Agora, Ashtam, Ma'atam, da Chodisha Betzarat Nochrit, Amart Nochrit da Tzorah, lá que você falou que a irmã da esposa era o quê? Era Tzará da outra que não é nada, e você falou que a Nochrit já é a Tzorah, a Nochrit estava Tzará da Chodisha, logo Kol Shekin. Agora que a Nochrit vai ser Tzará da irmã, muito mais. Se lá a Nochrit era a esposa e a irmã era Tzará, ela casou depois. E aqui que é o contrário, muito mais. Está na Ach, está na Bereisha, Ve'achaz ele é inteira, Ve'sharia, Ve'ad achaz ele é Sura, Ve'aide de Chaviv ele Akdema, o Mishnah lo zaza mimkoma. Fala Gamara, Atan ele primeiro falou a nossa Mishnah. E no nosso caso, da Mishnah passada, que veio a Nochrit, que era a esposa principal, o Tana depois falou, talvez quando a esposa principal talvez vai ser permitido, então ele falou, não, veio aqui e falou também é proibido. Interessa se é a esposa principal ou não, a gente vê ela como Tzará. E já que a segunda era mais querida para ele, quer dizer, tinha um reducho maior para ele, ele colocou no começo e não tiraram ela no lugar. Mas a verdade é que essa Mishnah, eles aprenderam primeiro no Beit Midrash. Depois vieram com a outra, que a outra é mais reducho.
Fala agora Mishnah. De novo, os Shachim, 30 irmãos de Reuven, Shimon e Levi, Shimon nasceu de Achayot, dois deles acordaram com dois irmãos, Reuven e Shimon, Ve'echad nasceu no Chorit, Levi acordado com o Melech, Levi, Metechad e Achayot, faleceu um dos que são casados com a irmã, vamos falar que Shimon faleceu. Ve'echad nasceu no Chorit de Estó, e Levi foi lá e fez libum com ela, que ele faleceu sem filhos, como é Estó, Sholashini, e agora faleceu quem? Faleceu a mulher de Reuven. ואחר כך מת נשוי לנוכרית. vamos lá, o caso é o seguinte: Reuven, Shimon, Levi. Reuven e Shimon casaram com duas irmãs. Faleceu Shimon, Levi fez Ibum. Faleceu a esposa de Reuven. E depois que faleceu a esposa de Reuven, Levi faleceu. Então quando Levi faleceu e essa aqui caiu para Ibum, esse aqui não está mais casado com a esposa, porque ela faleceu. Fala Gumara, fala Mishnah. Nesse caso, Areizó asura alav olamit, ou ele venesra alav shachar. Essa mulher, fala Mishnah, que caiu agora para ele, boom, é proibida para ele sempre, para sempre. Por quê? Porque uma vez, quando Shimon faleceu, ela era proibida para ele, e esse fez Ibum. Agora, uma vez que um momento ela foi proibida para ele, ela é proibida para ele sempre. Assim fala Mishnah. Mas que agora, nesse momento, faleceu a esposa dele, e ela poderia pensar que poderia. Fala Mishnah, não então pode. se o cara perde a esposa e quer casar com a irmã, não pode? Lógico que pode. Vamos fazer uma porque aqui parece que o quê? Quando faleceu o Shimon, ela caiu para Ibum. Para quem? Para qualquer um dos dois irmãos, né? Sim. Tá bom, tem preferência mais velha, tá, mas esse aqui poderia também. Poderia. E nessa hora, ela ficou proibida para ele. Então aqui veio a proibição. Talvez, se a esposa dele falecesse antes de Shimon falecer, talvez seria diferente. Porque agora a Mishnah ela fala, Roel venestra alav sha'achat, uma vez que foi proibida para ele quando Shimon faleceu. Talvez se a mulher dele falecesse primeiro, talvez seria outra história. Isso que vamos ver agora. Marav da Marav. Kol evamah she'en ani koreba beshat nefila evamah yavo eleh, arei keshetach sheyesh lavanim v'asura. Toda evamah que a gente não pode falar na hora que ela caiu como evamah, e evamah yavo eleh, que ele pode consumar Ibum, ela é como Eshetach, é como a esposa do irmão que tem filhos, é proibida para ele. Mas Kamas, para falar, o que isso quer me ensinar? Tanina, Areizó, Asura, Alav, Alav, Shachad, a gente já viu na Mishnah que ela é proibida para ele para sempre, uma vez que ela foi proibida para ela um momento mal, de ter mais nem milhar, Achazilá, Benefilar e Shoná. Você poderia pensar o quê? Que isso está falando só no caso da nossa Mishnah, que Evamah não era propícia para ele na primeira vez que ela ficou Ibum. Avalecha de Chazilá Benefilar e Shoná e Tishrei. Fala Gumará. Você poderia pensar que se ela tivesse propícia para ele no primeiro Ibum, que é o nosso caso, quer dizer, que é o caso que a gente falou aqui da mulher dele ter falecido primeiro, Kamash Melad, que não. Por quê? Que todo caso que a mamá for proibida para ele de leitar mesmo um momento, é proibida para sempre. Mesmo que ela ficou permitida. Fala, Nami Tanina, a gente viu na Mishnah, em outra Mishnah, Shnei Achim, dois irmãos, e só dos Shnei Achayot, casado com duas irmãs casados com duas irmãs. O Metechad me faleceu um deles, sem filhos, depois faleceu a esposa do segundo irmão. Quer dizer, quando faleceu Reuven, ela era proibida de fazer Ibum, porque a esposa de Shimon ainda estava viva. E fala a mesma coisa da Mishnah. Para que você precisa dessa Mishnah agora? Fala Mishnah. Fala Gumará, para que você precisa dessa Mishnah? Você teve outra Mishnah com dois irmãos, três irmãos, qual a diferença? Fala Gumará, de tem matamu, de irchila meai beita legamre. Fala Gumará, lá naquele caso, porque naquela Mishnah só tinha dois irmãos. Então é lógico que ela está proibida para ele. Mas no nosso caso você poderia pensar, uma vez que ele não ficou completamente fora, casou com o terceiro irmão,
Eima, você poderia falar amigo de Hazelai, na sua Inochrit, Hazenamelai. Talvez você poderia falar, não, uma vez que esse aqui pode fazer Ibum com a... Poderia fazer se esse Levi não tivesse feito Ibum, ficasse só casado com a outra que não tem nada a ver com as duas, ele poderia fazer Ibum, talvez você pode fazer Ibum agora também. Mas falando que não. Fala Mishnah. Shloshá Achim, de novo, 3 irmãos. Lamed da Mudalha falou embaixo. 3 irmãos de Ramesh Levi, casados com 2 irmãs, também outros têm Achayot, 2 deles é casado com 2 irmãs, cada Sinochrim tem um casado com uma mulher que não tem nada a ver. Geresh Echad Barei Achayot et Ishto. Shimon, casado com uma das irmãs, se separou da irmã. O Met na sua Inochrit. E agora faleceu Levi, casado com a mulher que não é irmã não é nada. Sem filhos. O Knassá Megaresh. Shimon pegou, já tinha separado da irmã, casou, fez Ibum com a esposa de Levi. Que é? Anochrit. Vamet. E ele também faleceu sem filhos. E agora Anochrit cai na frente de quem? Para fazer Ibum. Reuven, que é casado com uma das irmãs. Zoi Sheamru. Isso foi o que falaram Chamim na Mishnah, na primeira Mishnah da nossa Masechet. Vechulan, Shemeton, Shedgrashu, Sarotei Mutarot. Todos que faleceram ou que se separaram antes dela cair como Ibum, as Sarot delas são proibidas. Quer dizer, nesse caso, é o caso que ela faleceu, desculpa, é o caso que ele se separou, antes de casar com a outra, não teria problema nenhum. A Sará dela seria permitido. Agora, Tama de Geresh, vai ficar Kachmet. A Parlamenta vai ficar Geresh, a Sorá. O motivo é o quê? Porque primeiro ele se separou, depois Levi faleceu, mas se Levi tivesse falecido antes dele separar, talvez seria proibido, porque ela ia ser tzará da irmã em algum momento. Amaravashi, Sotomera de Ziká, filho Betrei Ache. Então, nesse caso, parece que sim tem Ziká. Porque, e se ele tivesse falecido e ele tivesse separado depois? Antes até de fazer o Ibu. O motivo é porque ele separou antes do outro falecer? Por quê? Se você fala que o quê? Se esse aqui tivesse falecido Levi, e esse aqui tivesse separado depois, mesmo antes de fazer o Ibum, o motivo que é proibido é porque tem Ziká, tem essa ligação. Fala Gamará. O Leravashi para Ravashi, caixa de Rav Nachman. Tá difícil o que falou Rav Nachman na primeira Mishnah desse Dav, que não tem Ziká. Vai morar Marach Ravashi, Ravashi pode responder para você o quê? O Adin de Avalgav do Loavad Bamamar. Naquele caso que a gente falou sobre Mamar, isso a gente pode falar que é o mesmo Adin, mesmo que Levi não tenha feito Mamar com a esposa de Shimon. Do Chrit Mikras Chaltzai Abum Milob Mibiabá. Que a Nochrit ela vai fazer Khalitsa, mas não faz Ibum. Vede Katanim Mamar, le apoia Beit Shammai de Amri, Mamar Kone. Isso que falou Mamar, isso que você falou Mamar é para te fazer mais um Hidush. Para tirar aquilo que o Beit Shammai falou, que o Mamar Kone, que nem Gamur, que o Mamar é como se fosse um casamento total. Kamash Melando lo que o Beit Shammai. E a Mishnah veio te ensinar duas coisas. Além do que veio te ensinar a Mishnah que tem que fazer Khalitsa e não Ibum, ela veio te ensinar também que o Mamar não Kone totalmente. E não é como Beit Shammai. O Rav Nachman, caixa de Ravashi, e para Rav Nachman, ficou caixa. Isso que for Ravashi, que por essa Mishnah, parece que você prova que tem Ziká. O Rav Nachman falou justo o contrário lá. Que para outra Mishnah ele provou que não tem Ziká. Falou, Guravechita, e meu adin defilumento, Vechagaresh, Sarata Muteret, ela Zoi, Libiuti Mai. E se você falar com o quê? Que não, tanto faz. No caso de que Levi faleceu antes ou depois, se ele se separou, mesmo que ele faleceu depois e se separou, Saratá ele vai ser o que? Saratá seria permitida para fazer Ibum, para Reuven. Ela, Zoi, e isso que está falando na Mishnah. E esse é o caso que falaram lá na primeira Mishnah da Masechet, que todo caso que faleceu ou que se separou, Saratá Muteret, Elemiut Emai, para tirar qual caso? Para tirar o caso, se Shimon ele fez o Ibum e depois ele se separou. Porque no caso que ele fez o Ibum e depois se separou, elas eram casadas com Shimon, as duas,
em um momento único. Agora, se tanto faz no caso, então, para Rav Nachman, ele vai falar o quê? Que tanto faz no caso que faleceu, separou e fez ibum, ou separou, faleceu e fez ibum. Nos dois casos, se ele faleceu de novo, Reuven pode fazer ibum. Agora, o caso que não poderia qual? Faleceu, Levi faleceu, fez ibum, depois se separou de uma das irmãs. Porque nesse caso, a Evamá e a irmã foram casados com Shimon em um momento. Esse é o caso que não pode. Por isso que a Mishnah falou, Zoi. Esse é o caso que pode. O caso que elas não foram casadas, mesma hora. Fala a Gemara, Anicha e Savar lá que era Birmia. Tá bom? Tudo isso que você está me respondendo como Rav Nachman. Se Rav Nachman ele sustentar como Rav Birmia. Amara Birmia. Tavra falou, ele trouxe uma contradição dos pontos. Mishnazó, Loshanazó. Quem falou essa Mishnah, não falou outra Mishnah. Vai, Tada. Tada da Mishnah da Mishnah do primeiro Pérez que falou o seguinte: Savar Mitama Peret. Ele falou que o falecimento do marido é isso que coloca ele já para fazer ibu. Vai, Tada. O Tada da nossa Mishnah. Savar Nesuin Rishonim Apelim. Que a mulher que é casada com o marido, ela que cai para Ibu. Por isso que falou, e disso que falou Rabi, a gente fala o quê? Das três, a linguagem da Mishnah que fala Zoi lemiutei kanas levasof geresh. Para tirar aquele Shimon que fez o Ibu e depois se separou. Ela Isavara lá que era, se ele falar como Rava de Amareolam Chatanaú, que sempre é o que é a mesma Tana da Mishnah, Vezó, Venzarich Lomar Zó Katane. E a construção da Mishnah é o que? É isso, e nem precisa falar aquilo. Zói Lemil Teimai, que de acordo com essa opinião, ele fala o seguinte: nossa Mishnah fala o que? A esposa de Levi, ele pode para Reuven, mesmo no caso que Shimon fez Ibum no começo e depois se separou. Porque já que quando ele faleceu ele estava separado e acabou. E aí na nossa Mishnah esse Zoi Lemil Teimai, ele está querendo tirar o quê? Para comprar eu tenho que falar que Rav Nachman, para Rav Nachman, ele tem que sustentar como Rabirmia, são dois Tanaim diferentes e que não concordam um com o outro. Que um fala que se eles foram casados, se o outro foi casado junto com a Evamá e com a esposa, que era a irmã da outra, vai ter problema. E o outro Tana fala que não, depende tudo da hora que ele faleceu. Um fala depende da hora do Ibum, o outro fala depende da hora que faleceu. Isso para Rav Nachman, para poder explicar a nossa Mishnah, e ele que fala que não tem, ele fala o quê? Que ele que fala que não tem ziká. Rav Nachman fala que não tem ziká. Então para ele tem que ser um Tana aqui que fala que é na hora do Ibum, tudo depende da hora do Ibum, e o outro lado, a primeira Pérez, que fala que tudo depende da hora que faleceu. Enquanto que Ravashi, ele pode falar até como Rava que tudo que os dois são o mesmo Tana, ele fala que tudo depende da hora que faleceu, da hora que o irmão faleceu. O Rava Nicha e Savala que Ravashi, Rava tá bom que fala como Ravashi, que fala que tem Zika, Zóia Lemil Teimai, e Zóia para tirar o quê? Bet Belogueresh. Isso aqui é para tirar aquele que faleceu e não separou, que tudo depende da hora que ele faleceu, o segundo irmão faleceu. Ela isso vai lá que Rav Nachman, Zóia Lemil Teimai. Agora se ele falar como Rav Nachman, Rava como Rav Nachman, que fala que não tem Zika, esse Zóia é para tirar o quê? Então Rava, ele tem que ser como Ravashi, e a Bírbia como Rav Nachman. Ele se encaixa um como o outro e dá para encaixar as opiniões. Fala a Mishnah. A Mishnah agora vai continuar falando sobre Tzara Tervá. Na nossa Mishnah a gente vai falar qual é o din da Tzara, no caso que ela era Safek, casada com a Ervá,
ou cara, no caso que ele era safek separado da ervá, quer dizer, no caso que o cara era safek casado com a ervá, qual é o din da tzara? Tzarat ervá é isenta de ibum, isenta de chalitza, a gente viu lá na primeira Mishnah da Masechet. Agora, no caso que ela, a gente não sabe, a ervá é dúvida se está casada ou é dúvida se está separada. O que acontece com a tzara? Fala a Mishnah. Vechulan, todos os 15 casos da primeira Mishnah. Shaiu baem kiddushin ou gerushin vesafek. Se ela tinha aqui um casamento ou uma separação em safek, hareielu tzarot chultzot velomit yabdot. A tzara ela tem que fazer chalitza e não fazer ibum. Ketzad safek kiddushin. Como assim? É safek casada, dúvida se é casada. O que quer dizer isso? Zarak la kiddushin safek karov lo, safek karov la. O cara jogou a ktubá lá para ela. Mas está dúvida se está mais perto dele ou mais perto dela. Então você não sabe se ele entregou. Ele não entregou. Jogou, caiu ali no meio, sabe se está perto dele ou perto dela. Se está perto dela, ela ganhou a ktubá. Por quê? Porque os 4 amor da pessoa é o reshut dele. Se está perto dele, ela não ganhou a ktubá. Isso é safek kiddushin. Safek kiddushin o que é? Safek se é separado. Katav bichtav yadó ven alavedim. Ele escreveu de próprio punho o gueto, mas não tem edim, não tem os testemunhos embaixo. Isso é dúvida se está separada. Outro caso, yesh alavedim ven bozman. Tem testemunhas no gueto, mas não está escrito a data. Safek, dúvida se está separado. Yesh bozman, tem a data, vem boel echad, mas só tem um testemunho. Também é dúvida se está separado. Zé o safek gerushin. Nesses casos, tzara dela faz chalitza, mas não faz ibum. Fala Gemara, veio no gerushin safek karov lo lo katani maitama. A gente falou que o safek casada é o quê? Se joga ktubá, não sabe se está perto dela ou perto dele. Por que a gente fala a mesma coisa com o safek separado? Pegou o gueto, jogou lá perto dela, perto dele. Por que não fala a mesma coisa? Por que não vou dar o mesmo exemplo? Maraba, Isha zobe cheskat eter la shuk omedet. Bissafek ataba leostra, al testrena bissafek. Fala agora o seguinte. O Tânia, ele podia falar esse caso de safek gerushin, mas ele falou o seguinte: quando a erva ela se separou com o gueto, safek karov talvez está perto dele, também está perto dela. Essa mulher, a tzara da erva, antes dela se separar, ela estava antes dela se separar, se o cara falecer, a erva, a tzara da erva, ela não precisa nem de ibum nem de chalitza, ela pode casar com qualquer um. Então, no caso que ela, antes dela se separar, ela estava numa casaca de permissão para todo mundo depois que o cara faleceu. Não precisava fazer chalitza. Esperar o irmão fazer. Pode casar com outro. Agora, o Bissafek ataba leostra, e você vem por uma dúvida, você vem proibir ela para casar com qualquer um. Talvez separou, talvez não. Ela tem a cena da Bissafek. Então não vem colocar essa dúvida de talvez estar perto dele, talvez estar perto dela, para complicar a vida da tzara levar. Fala, balabai, yachi, bekudushin daminei, mas chave do becheskat levar momedet. Bissafek ataba leostra, tem a cena da Bissafek. Por que não fala? Você quer me falar que essa dúvida não é forte o suficiente para proibir a tzara da ervá para casar com quando depois o cara faleceu? Fala ao contrário também. Vamos falar que essa dúvida não é forte o suficiente para proibir ela de fazer ibum? Porque quando você fala que essa fé que se casou, essa fé que não casou, você está falando que se o cara não casou, ela é permitida fazer ibum. Se o cara casou, ela é proibida fazer ibum. Fala para o cara para ela fazer chalitza. Faz ao contrário, se essa dúvida não é o suficiente para o gueto, fala que não é o suficiente para a ketubá também. E deixa ela fazer ibum. Fala que estamos na khumra. Não, no caso de lá, é para khumra. No caso de safé casada, por um lado a gente poderia falar que ela é permitida de ibum, mas a gente fala que ela é obrigada a fazer chalitza por khumra, porque talvez ela é casada. Agora, no nosso caso, da gente deixar ou não, seria uma kula. Se ia deixar ela casar com qualquer um, então pro khumra manda fazer chalitza também. Fala que khumra de ada nem kula, mas isso é uma khumra que pode trazer uma kula, porque
Porque talvez o cara, o irmão do falecido, ele vai casar com o irmão do falecido que casou com a ervá, com dúvida se casou ou não casou. E ele vai lá e vai casar com a irmã dessa ervá, com Kedushin, claro. Então talvez vai vir uma segunda pessoa e vai casar com essa talvez casada de forma clara. Já que você falou que a tzara, ela não pode fazer ibum, tem que fazer chalitza. O que as pessoas vão falar? De kama kedushin, debata lá kedushin. Então as pessoas vão falar o quê? O primeiro casamento é casamento, o segundo não é, e vão começar a falar sobre o segundo casamento. Porque se essa mulher falar que casou com outro cara, e aí você chega pra tzara dela ali com outro, depois que o cara faleceu sem filhos, fala, não, você tem que fazer chalitza, não pode fazer ibum. Opa! Fazer chalitza não pode fazer ibum? É porque quer dizer que aquela dúvida de casamento ali foi casamento, e agora ela está casada com outro, então isso aqui é tudo o quê? Tudo mamzer aqui. Então talvez isso aqui é uma rumbra, que está faltando a rumbra. Para fazer com a cula vai ter um problema. Fala Gumará, quem vai decar mestraca de chalitza, me ideiado de rumbra be alma. Não, uma vez, fala Gumará, não necessariamente. Uma vez que a gente fala que ela é obrigada a fazer chalitza, todo mundo vai saber que é rumbra. Porque se não fosse rumbra, a gente ia falar, se quiser você faz chalitza, se quiser fazer ibum. Talvez falaram, não, ibum não pode. Tem que fazer chalitza, todo mundo fala que chalitza é rumbra. Todo mundo sabe que é chalitza para rumbra. Se é uma chalitza para rumbra, então todo mundo lembra que aquele casamento primeiro é um safek kedushin. Porque se fosse kedushin para valer, se o primeiro casamento tivesse valido como casamento, não precisava fazer nada, nem chalitza nem ibum. Agora que a gente sabe, mas e se não fosse casamento nenhum, pode fazer o chalitza ou ibum. Diz que se falaram, não, você tem que fazer chalitza, todo mundo lembra que isso aqui é um safek kedushin, ninguém vai ficar falando do kedushin, do segundo kedushin dela. E amanhã a gente continua com as perguntas.